Buenos dias para você, meu querido aluno do sétimo. Primeiramente, eu gostaria de vamos dizer assim, me esclarecer aqui para vocês, basicamente, por que eu sumi durante essa semana que passou e durante da quinta-feira passada para frente aí até essa quarta-feira, porque eu fiquei sem celular, tá, galerinha? Eu fiquei um tempo aí sem celular e até eu conseguir desenrolar essa situação, demorou um certo tempo, tá? Peço desculpas por ter simplesmente sumido, mas é que eu não tinha nem como me comunicar por WhatsApp, nem nada do tipo. Meu celular, felizmente, ele faleceu, meu antigo celular não aguentou o EAD, mas o importante é que agora a gente vai voltar até a nossa aula aqui tranquilamente, certo? Então, hoje a gente vai dar continuidade pro módulo 18, tá? Só que agora a partir da página 160 da apostila de vocês. Então, se acomoda aí, pega o cafezinho, pega a água, pega o lápis, a caneta, a apostila e bora prestar atenção nessa aula que é importante. Afinal de contas, é sobre a nossa história, né? É o que se constituiu da nossa história. Então, vamos lá. A colonização, então, como está intitulada aqui, novas formas de organização econômica e política, vocês vão entender por que a colonização tem mais a ver com a questão política e econômica do que com grandes intuitos, né, trazidos pelos portugueses e tudo mais. Sim, para fazer a expansão marítima, eles precisaram muitas vezes se ancorar em grandes intuitos, né, numa ideia de coragem, de encarar o alto mar e na ambição de poder criar um comércio entre povos que eram, na maioria das vezes, até desconhecidos, né, ou povos que não tinham contato por conta do período feudal. Passado esse período aí de expansão marítima, a gente agora vai cair num período de colonização da América. Como a gente viu ali no caso da América Espanhola, essa colonização foi bem imediata, né? Logo de cara, os espanhóis já basicamente nos primeiros anos, né, que eles pisaram na América, eles já criaram guerras entre os povos astecas, ora com os incas, né, para poder conquistarem aquele território. Enquanto os portugueses tiveram uma outra forma de colonização. Então os portugueses, eles não tiveram especificamente uma guerra de conquista. Isso até confunde um pouco as pessoas, porque elas tendem a pensar que os portugueses foram mais de boa, que a colonização deles foi mais tranquila. E não necessariamente, tá, galera? Teve muita violência. Seria até errado, e assim, como historiador, eu olhar para a colonização portuguesa e falar, ai, não teve nada demais. Diferente dos espanhóis, não teve morte, né? Nossa, gente, teve muita morte, só que foi em outra maneira de desdobramento. Ela aconteceu de outra forma e até muitos historiadores dizem que a maneira que os portugueses colonizaram esse território, que hoje a gente conhece por Brasil, foi uma maneira bem sofisticada para a época, bem tecnológica, inclusive, que eles usaram a religiosidade como ponto de partida dessa colonização. E por que a religião? Porque de tudo, galera, é a que menos parecia realmente um problema a princípio, né? Quando alguém fala assim, olha, eu vou te levar a minha religiosidade, eu vou te ensinar a pensar religiosamente como eu. Isso parece algo realmente ruim? Isso soa como algo que soa, né? Só pra deixar bem claro, não é a mesma coisa que suar, tá, galera? Suar é aquela transpiração do corpo. Soar é tipo de barulho mesmo, de como isso parece na cabeça de vocês. Falando que os portugueses primeiro trouxeram os jesuítas, dá a impressão que foi uma colonização tranquila, né? Mas na verdade não, tá, galera? Primeiramente porque de 1500 a 1520 aproximadamente, o Portugal não tinha grandes intuitos colonizadores para esse território vasto, né? Que era o Pindorama Tupi até então. E depois vai passar por vários nomes até chegar em Brasil, que é uma palavra indígena, e também encontrada no dicionário em latim. Curiosidades, né? Da vida aí. Pra gente que é da história fica meio louco com essa história, porque a gente fica meio querendo saber a origem das coisas, e quando você vê que tem várias origens de povos que nem se dialogavam, cria uma curiosidade muito louca, né? Mas assim, basicamente o Brasil, ou entre outras palavras, vermelho como brasa, né, que é o significado dessa palavra, ele vai ganhar esse nome por conta da árvore do pau-brasil, por conta daquela madeira de tom avermelhado diferenciado que ela tem, né, que parece um tom até de vermelho fogo. E eles vão basicamente trazer jesuítas para fazer conversões em massas dos indígenas. E nessas conversões, é aí que tá o pulo do gato, hein?
Quando você tá lá convertendo indígena a ser cristão e pensar, poxa, como eu, né, religiosamente, vinha a escravidão como brinde, ou seja, escravizar o indígena era dito para o indígena na época como um movimento civilizatório, como maneira de introduzi-lo à civilização, que na época eles consideravam civilização só a civilização europeia, os indígenas sequer eles consideravam uma civilização, e introduzi-los à concepção de propriedade privada. Pois é, meu querido aluno, os indígenas eles olhavam para a terra como algo coletivo, eles não tinham audácia de dizer essa terra é minha, embora os territórios pertencessem a eles. E aí eu vou explicar por quê. Quando você habita um território, é porque aquela população já estava sucedendo aquela habitação há muito tempo. A maioria dos povos indígenas já estavam habitando a América há, assim, milhares de anos, né? Então eles se viam parte daquele território, o que é muito diferente de se ver como dono. Tá vendo a diferença? E essa diferença é crucial para entender a diferença entre propriedade coletiva e propriedade privada, né? Então eles não se viam como donos das terras. Então é um absurdo as pessoas dizerem que os indígenas deram terras em troca de espelho, em troca de facão. Gente, além de ser um certo racismo, né, com esses povos, uma vez que a gente está inferiorizando eles como se eles fossem infantis, como se eles fossem ingênuos, né? Como se eles não tivessem resistido à colonização, como eles resistem até hoje, inclusive. A gente ainda fala uma atrocidade de um ponto de vista indígena, que é vender o próprio habitat, né? Então o indígena se vê como parte daquilo, né? E ele não consegue ter essa concepção de, poxa, essa terra aqui tem que ser de um homem apenas, ou de um rei, né? E as pessoas que viverem nessa terra têm que trabalhar para esse rei. Ou seja, a gente trabalha para o dono da propriedade privada, né? A gente fica sobre uma condição de explorado, e não de fato do explorador, que é o dono da propriedade privada, né? Então, isso foi um problema, porque, logicamente, muitos povos indígenas recusaram esse tipo de colonização, tanto que muitos jesuítas acabaram sendo assassinados nesse processo de tentar converter as populações indígenas entre 1920 e 1930, porque era um absurdo para eles, soava absurdo eles terem que negar os seus próprios deuses, negar a sua história e ainda por cima ceder a terra da qual eles se sentiam parte dela, como se eles tivessem saído daquela terra, né? Então, literalmente, tudo isso soava como um sacrilégio, né, para esses povos indígenas, e eles muitas vezes resistiram. Outrora, eles fizeram coisas bem assustadoras, eu falo assim, de um ponto de vista, para quem é de humanas, que nem eu, e tem um pensamento mais humanizado, é extremamente assustador pensar que teve suicídio coletivos em terras, por conta de que indígenas preferiram se matar do que se converter, né? E essa foi a condição dada para os povos indígenas. Isso também é assustador, porque por trás desse discurso de que, não, os jesuítas só trouxeram a fé para cá, católica, está negar as atrocidades do processo de colonização, como os próprios processos de suicídios coletivos. Porque qual que era a opção dada para esses povos indígenas? Ou você cede a exploração, trabalha pra gente e ao mesmo tempo cede essa terra para o rei de Portugal, você morre. Essa era a condição dada para muitos povos e muitas vezes eles escolheram morrer, muitas vezes, tá? A primeira missa da história do Brasil vai ser em abril, tá? De 1930. Ela vai acontecer perto da missão de São Vicente. E aí eu vou explicar o que são as missões, porque os jesuítas perceberam que ir para as aldeias e tentar converter os indígenas no meio da aldeia era um nível de audácia e de desafio tão grande que estava custando a vida de muitos jesuítas, e ao mesmo tempo os indígenas davam suas maneiras de sair dessas artimanhas, né, colonizadoras. Ora, picando a mula, né, sumindo ali da terra, indo para o meio da mata de um jeito que o jesuíta nunca conseguiria alcançar ele, porque não conheciam a terra, né? Não conheciam o Brasil profundamente como os indígenas, ora fazendo fatalidades como suicídios coletivos, ora entrando em embate com esses jesuítas, matando eles, e tem momentos que eles também são assassinados, porque muitos jesuítas vão vir, como eu já falei para vocês, com uma arma numa mão e a Bíblia na outra, né? Essa arma muitas vezes é um canhão, tá? Só
vocês verem o nível de força bélica que eles trouxeram para cá. Então, isso não dava certo, então eles criaram as missões, que seriam locais próprios, onde haveria a presença da igreja, e dentro dessas missões eles traziam alguns indígenas para converterem eles em cristãos. O desprezo dos europeus pela fé indígena era tão grande que eles sequer consideravam a religiosidade indígena uma religião. Vocês verem como era grave a maneira que eles olhavam para os indígenas, como era discriminatório, como eles olhavam, tipo, são povos que não têm fé, são povos que não têm noção de civilização, né? Então, eles viam esses povos como povos que tinham que passar por um processo de conversão compulsória, ou seja, obrigatória, para se tornarem, segundo eles, pessoas de fé. Mas isso era o que era dito, o que era prático era que pessoas de fé eram indígenas que abriam mão da sua identidade em processos extremamente violentos e escravagistas, ou seja, que tinham que trabalhar compulsivamente para os membros de qualquer parte aí do Reino de Portugal, sejam os jesuítas ou os capitães hereditários, que eu vou comentar um pouquinho posteriormente, tá? Então, o que vai fazer Portugal querer colonizar o Brasil? O fato de que holandeses, italianos e turcos estão disputando territórios no Brasil, inclusive franceses, né, que vão estar ocupando o Rio de Janeiro aí em 1555, depois o Maranhão, né, dentre outras coisas que eu já comentei nas aulas anteriores com vocês. Então essa disputa pelo território brasileiro vai fazer Portugal falar: agora a gente tem que fazer um projeto colonizador sério, porque não vai ter jeito. Vai ser um projeto meio parecido ali com as 13 colônias, inclusive, posteriormente quando a Inglaterra tomar os territórios do atual Estados Unidos da América, eles vão fazer uma espécie bem parecida assim de divisão de terras entre membros que eram ligados à alta nobreza da Inglaterra e queriam dominar essas terras e ao mesmo tempo perseguir os povos nativos e cristianizar as terras e tudo mais, né? Então o processo de colonização ele é um clichêzão assim da história e vai ser muito parecido de maneira geral, vai ter algumas diferenças, é lógico, entre o processo aí de colonização dos Estados Unidos e do Brasil, por exemplo. Mas uma das semelhanças é essa, de dar uma grande extensão de terra na mão de um único proprietário, que ele tinha essa dádiva, né? Eles ganhavam essa extensão de terra e como troca dessa dádiva de ter um grande território de terra no Brasil, um território que às vezes era até do tamanho de Portugal, ou até maior, pra vocês terem uma ideia, só que eram pessoas que não tinham prestígio em Portugal, eles não tinham tanto prestígio assim, então eles ganharam essas terras no Brasil. E a missão que eles vão ter que fazer é colonizar essas terras e converter os povos indígenas que viviam nessas terras em cristãos e, ao mesmo tempo, convertê-los para a produção de manufatura, ou seja, produção em larga escala. Diferente daquela produção indígena, que era uma produção que eles faziam para si mesmos, né? Eles produziam para a própria aldeia. Agora eles vão ter que produzir para Portugal e, por consequência, para quem Portugal quisesse, né? Para o resto do mundo. Então aumenta muito a carga de horário de trabalho. Os indígenas tinham um trabalho ligado com o seu lado artístico. Então o trabalho para o indígena e a arte não se separavam. Eu vou dar um exemplo hipotético, tá? É tipo assim, os indígenas trabalhavam 4 horas por dia. Era o suficiente para eles terem tudo que eles precisavam e até um pouco mais. E aí, a partir de agora, como eles não vão estar trabalhando para si mesmos, né? Eles vão trabalhar para os portugueses, eles vão ter que produzir para si, para os portugueses, para a Inglaterra e posteriormente para outros povos. Então, de 4 horas vai para tipo 18 horas de trabalho. Nesse processo super violento, muitos indígenas acabaram falecendo de exaustão, né? Para vocês terem uma ideia, né, de como foi violenta essa colonização em vários níveis. Quando a gente fala em violência, a violência não é só a violência de arma, a violência de briga. A violência também é você tirar a própria vida da pessoa e pôr ela só para trabalhar. Porque que vida que esse indígena tinha, gente? Trabalhando 16, 18 horas por dia. Se o dia tem 24 horas. Qual que era o tempo desse indígena de contemplar a sua própria vida? Não existia esse tempo. Então, isso também é um processo violento, que é um processo de exploração extrema, tá? Então, essas manufaturas vão surgindo aí no Brasil. O Martim Afonso de Souza vai trazer mais 400 portugueses para o Brasil para fortalecer esses capitães hereditários, tá?
Aqui a gente vê um mapa antigaço das capitanias hereditárias, como vocês podem ver aqui, né? Dividindo um vasto território brasileiro entre as posses dos capitães. Vale lembrar que isso aqui foi meio furada, porque esses territórios são muito grandes, galera. E esses caras não tinham condições de colonizar todo esse território. Então a maioria deles acabou fazendo manufatura só no litoral. Então, por mais que as capitanias hereditárias venham até o miolinho aqui do Brasil, a maioria deles só conseguiram fazer processo de manufatura aqui no litoral. E nem todos conseguiram, hein? As capitanias apenas de Pernambuco, São Vicente e Salvador, na Bahia, se eu não me engano, né? Deixa eu só tirar essa dúvida, porque a gente dá tantas vezes essa aula, galera, que fica meio que impregnado na cabeça da gente, tá? Literalmente, só essas capitanias de maneira geral que se deram bem, tá? Então, ó, entre os deveres dos donatários estava expandir a fé cristã, cuidar da defesa do território, doar as sesmarias para quem tivesse condições de estabelecer na terra, ou seja, doar parte aí dessas terras que eles tinham para quem ajudasse na colonização, para quem tivesse disposto a isso, pagar ao rei 10% do que fosse produzido na terra e 20% dos metais preciosos que fossem encontrados, lembrando que não encontraram nada. Não encontraram nada de metais preciosos por enquanto, tá? Então, as capitanias hereditárias vão surgir aí em 1534, tá, galera? Aqui, ó, falei, foi exatamente isso, ó. As únicas capitanias que realmente tiveram algum tipo de ascensão e funcionaram foi de Pernambuco, Bahia e São Vicente, que seria atualmente São Paulo, tá? Então, foram as 3 capitanias que vingaram um pouco mais aí, em comparação às outras, tá? E a maioria delas vivia de engenhos de cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar não é um tipo de espécie nativa do Brasil, ela foi trazida para o Brasil e adaptada no nosso solo. Quando o governo português percebeu que o solo brasileiro se adaptava a quase praticamente qualquer tipo de fruto, de árvore, de espécie, enfim, eles perceberam que realmente essa terra tinha algo de especial, e aí começou a realmente fomentar um projeto de colonização mais sério, até que a gente vai chegar no pico dessa colonização, que vai ser a vinda do próprio rei de Portugal para o Brasil. Pois é, o rei de Portugal, Dom João VI, posteriormente, aí no século XIX apenas, mas ainda assim é bem notável de ser dito isso, ele vai deixar Portugal para vir para o Brasil, gente, tá? Esse processo aí de corrida do Dom João VI para o Brasil vai ser uma coisa que vai deixar os portugueses até, inclusive, bem bravinhos aí na época, tá? Enfim, virando a página para a página 162, a gente tem a ordem, então, que vai ser estabelecida em 1548. Lembra que eu falei que as capitanias hereditárias não funcionaram a princípio, então eles vão estabelecer essa ordem com o governador geral, que vai ser o representante do rei de Portugal no Brasil, ou seja, ele vai ser praticamente o próprio rei de Portugal aqui no Brasil. A gente tem o ouvidor-mor, que é a justiça, ligada a esse rei. A gente tem o capitão-mor, que é a defesa, ou seja, a pessoa ligada à parte militar aí do rei, do governador geral. E o provedor-mor, que é do que cuidava da parte das finanças, que era esse que fazia essa colheita de impostos aí sobre as capitanias, tá, galera? Os governadores gerais do Brasil são Tomé de Souza, que vai ser de 1549 a 1553, fundador da cidade de Bahia e de Salvador, desculpa, gente, na Bahia. Da cidade de Bahia foi de doer, hein, gente? De Salvador. A gente vai ter o Duarte Costa, que vai ser de 1553 a 1558, que também, durante o seu governo, vai ter conflitos, inclusive, com povos indígenas. Milhares de povos indígenas, inclusive, foram escravizados e tiveram suas terras roubadas por esse cara, né? Por esse governador geral. E o Mendes Sá, um dos mais famosos aí, que vai governar entre 1558 a 1572, tá? Que com o auxílio do seu sobrinho, Estácio de Sá, liderou a expulsão dos franceses que se estabeleceram na Baía da Guanabara, aí no Rio de Janeiro, tá, galera? E ele vai fazer uma união até com os povos indígenas, inclusive, para expulsar os franceses, porque, segundo os historiadores, os franceses conseguiam explorar mais que os portugueses, eles conseguiram essa peripécia, né? E isso acabou gerando uma grande revolta aí, no caso, tanto dos indígenas quanto dos portugueses. Porque vale lembrar que, a princípio, os portugueses diziam que
Não, a gente só vai se estabelecer aqui no litoral, a gente vai deixar o interior para vocês, indígenas, né? É claro que isso era conversa para boi dormir, porque eles precisavam de tempo para trazer mais portugueses para o Brasil para fortalecer essa colonização, né? Em 400 eles eram muito poucos, perto de mais de 5 milhões de indígenas, né? Então eles precisavam de tempo e nessa coisa de precisar de tempo eles ficavam nessa conversinha do tipo, não, a gente não vai mexer na sua aldeia ali no interior, não. A gente só quer o litoral, porque a gente precisa do litoral para fazer comércio marítimo. E isso acabou fazendo com que alguns povos indígenas que não passaram por esse processo de colonização entrassem num acordo com esses portugueses, tá, galera? Por isso que muita gente costuma dizer que os indígenas trocaram terra com os portugueses. Mas como eu falei, é muito desonesto dizer que esse acordo entre você coloniza aí e eu fico na minha aldeia aqui é a mesma coisa que vender terras. Porque não é, gente. Não é a mesma coisa não, tá? E aí a gente vai ter a primeira missa da história do Brasil aí em abril de 1500, né? Que vai ser realizada principalmente aqui pelo Manuel da Nóbrega, que era o padre e líder jesuíta. Já expliquei para vocês como eles faziam essa coisa de deslocar, né, os jesuítas para os indígenas para as missões, né, para esses territórios da Igreja Católica para poderem convertê-los através de catequização, né, através de inclusive punições muito assustadoras. E como eu falei, o veredito deles vai ser escolher entre morrer e se converter à fé cristã e automaticamente ter que se submeter à ordem dos homens brancos, né, sobre a terra indígena. Então, uma coisa levou a outra aí e facilitou esse processo de colonização desses territórios mais ligados ao litoral brasileiro, principalmente essas 3 capitanias que deram certo, que é a capitania de Salvador na Bahia, São Vicente em São Paulo e de Pernambuco, tá, galera? Então, outra coisa que vai ser muito reforçada é essa ideia de demonização da fé indígena, tá? Eles chamavam, inclusive, as guerras que eles faziam contra os povos indígenas por conversão de guerras justas, o que é bem intenso, né, se a gente for parar para pensar, mas da mesma maneira que os colonizadores eram chamados de homens bons. Esse era o termo associado aos colonizadores. E por que eu falo que é uma demonização, galera? Porque eles vão literalmente impregnar a gente dessa ideia de que a fé indígena, por ser uma fé pagã, não é uma fé legítima, né? Então, para esses cristãos, primeiros cristãos que vieram para o Brasil, esses jesuítas, essa fé indígena era como se fosse uma veneração de tudo que é de ruim. E aí eu preciso dizer uma coisa muito séria para vocês. Dizer que a fé do outro é uma coisa da coisa ruim, né, que é ligado ao inimigo de Deus, né, que vocês sabem muito bem quem é muito fácil, né, galera? Mas existem maneiras de você transformar a vida do outro num verdadeiro inferno, que foi o que esses jesuítas fizeram. Então, quem não era cristão, que estava submetido à escravidão, se fosse indígena, né, sobre os homens brancos, esses coitados que não se convertiam, a vida deles era transformada num verdadeiro apocalipse, né? Eles viam os parentes deles sendo assassinados, sofrendo, agonizando até a morte, né? Então, para eles, é muito emblemático isso de que, como a igreja na época via os indígenas como seres maus e tomados por espíritos malignos, eles transformavam a vida desses caras no próprio inferno. Para convencer, justamente falar, olha, tá vendo? Se ele tivesse convertido, nada disso teria acontecido, né? E isso era tudo muito proposital, tá, galera? Fica aí para reflexão de vocês, tá bom? Então, aqui, por último, a gente vai ter um exemplo de resistência indígena, que é a Confederação dos Cariri, tá? Os Cariri, então, eles usaram em 1683, no centro-oeste aí do estado da Paraíba e também no atual estado do Ceará, eles fizeram um grande levante contra os colonizadores portugueses pela manutenção de suas terras e tradições, ou seja, para expulsar os portugueses das suas próprias terras, né? Porque os portugueses tomaram aquela terra como deles, né? E aí, vale lembrar que, embora os combatentes tenham se dado em maior número no Ceará, eles se estenderam por áreas hoje que são conhecidas pelo estado de Pernambuco, no Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Os indígenas rebelados atacavam fazendas, vilas, destruindo plantações e construções, matando e expulsando a população dos colonizadores. Após uma série de derrotas
Em 1713, regimentos enviados do governo geral derrotaram os rebelados, ordenando o extermínio desses grupos indígenas envolvidos nos ataques, sem distinção de sexo ou idade, ou seja, matando desde adultos até crianças, né? Os colonizadores se referiam a esse conflito como Guerra dos Bárbaros. Olha como eles olhavam, né? Como eles se viam como civilizados em comparação aos indígenas, né? O que é bem errado, bem racista, inclusive. Então, a denominação que, mais uma vez, revela o etnocentrismo, como eu disse, esse racismo, né? Presente aí nas relações dos brancos com a população nativa. Então, outras revoltas indígenas aconteceram ao longo do território, como a Confederação dos Tamoios, na região do litoral dos atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro, entre 1556 e 1567, mais de 10 anos aí, né? As guerras dos Guaranis na região do atual Rio Grande do Sul, no século XVIII. E até com o apoio de alguns jesuítas, porque vale lembrar que alguns jesuítas chegavam para converter os indígenas e se apaixonavam tanto pela maneira que os indígenas viviam, pela filosofia de vida que os indígenas levavam, que eles acabavam abandonando a conversão e quem se convertia era eles, né? Então vocês veem a treta que era a colonização aí na época, né? Então, além desses exemplos, houve inúmeros conflitos regionais em todo o território ocupado pelos portugueses. Então ninguém deu terra para ninguém, como vocês puderam ver, né, galera? Os indígenas, na verdade, né, meio que eles lutaram pelo seu espaço, eles lutaram pela resistência da sua cultura. Então, os poucos que acabaram cedendo por medo da morte, a gente também não pode crucificar eles, falar que eles foram fracos, porque muitas vezes entre se adaptar à situação e morrer simplesmente, muitos preferiram se adaptar para sobreviver, tá, galera? Para dar, inclusive, sucessão e como uma forma de resistência também, muitas vezes, de resistir àquela colonização, a ser extinguida toda aquela população indígena, né? Mesmo que eles tentassem aculturar eles, ou seja, tirar sua cultura, tirar sua alma, tirar seus costumes, né? Como forma de também extinguir aquela cultura indígena, extinguir aquela civilização. Beleza, galera? Então, vocês vão fazer para mim a atividade da página 162 e 165 e também 166, tá? É a atividade 2 e os testes, tá, pessoal? Um beijo para vocês e até a próxima!